Já passam das 12 horas, você está mais uma vez ouvindo pelas ondas da Rádio Montanhês FM 97,1, o programa Olhar Facica. Essa semana nós estamos aqui com a pauta organizada pelo professor Otton, coordenador do curso de agronomia. E nós vamos falar sobre fruticulturas, café, pós-colheita e algumas outras curiosidades que para mim eu aprendi muito. E para isso trouxemos duas professoras, como é de costume no programa, ou dois professores, com competência e formação acadêmica para falar sobre esse assunto. Mas antes de passarmos para a pauta e passarmos a apresentação dos colegas, das colegas que estão aqui comigo hoje, nós gostaríamos de deixar bem claro para você que no dia 28 de julho de 2019 começa o MBA da Facica. Você que tem interesse, quer participar, entra lá no site, se inscreva ou mande uma mensagem no WhatsApp para nós pelo 997133131. E aí agora vamos falar do que interessa, a pauta de agronomia, e vou passar para que as colegas se apresentem também, mas já conheço, vou chamando de colegas, professora Poliana e professora Joana, para falar um pouquinho quem são, o que fazem, sobre o que falaremos, e dar uma boa tarde para o nosso ouvinte. Boa tarde a todos, ouvintes, boa tarde professora Poliana, boa tarde professora Ademir. Meu nome é Joana, sou formada em agronomia, tenho mestrado e doutorado na área de produção vegetal, com tese em conservação pós-colheita de frutos temperados, mais especificamente com pêssego. Então hoje a gente vai falar um pouco da importância da fruticultura e da conservação pós-colheita para o sul de Minas Gerais, A importância que vem sendo feita para a região, a utilização e a implantação de novas espécies para a região, agregando valor aos produtos, e a comunidade também conhecendo outras espécies. Primeiramente, boa tarde, a todos os ouvintes, a equipe da Montanhês, ao professor Ademir, a professora Joana. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do programa e trazendo um pouco do nosso conhecimento para a população. Bom, meu nome é Poliana, eu sou formada em Química, tenho mestrado e doutorado na área de controle de qualidade de alimentos. Eu sou de Lavras, fiz mestrado, doutorado lá na UFLA e hoje já ministro aula aqui na Facica já há 7 anos. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre a fruticultura, a pós-colheita, a qualidade, os métodos de armazenamento e também voltado um pouco para a área de café, que é o que mais é produzido em termos de fruto na nossa região. Muito bem, você que está ouvindo, amigo ouvinte, já fica aí uma palhinha das colegas que estão aqui, doutoras, professoras, químicas, agrônomas, que não falta é título. Nem vou perder tempo em falar mais título, porque a lista é grande. Mas fica a curiosidade, eu falo que esses programas, eu aprendo muito. E uma das coisas, o Brasil é um terceiro maior produtor de frutas, Gostaria que vocês falassem, a professora Joana ou a professora Poliana, sobre a importância e os impactos desse mercado, o quanto tem para crescer, já para o amigo ouvinte já ir se posicionando. O que é a fruticultura e que impacto econômico isso tem para nós e para quem se interessar? Então, o Brasil ele é o terceiro maior produtor mundial de frutas, depois da China e da Índia. Mas a gente consegue exportar somente 2,5% do que nós produzimos. Então, no Brasil todo, nós temos 30 polos ativos de frutas tropicais e temperadas também, com produção durante todo o ano, de norte a sul do país. Então, são mais de 2,5 milhões de hectares de frutas. Então, todos esses dados eles são favorecidos pelas nossas adversidades edafoclimáticas, que a gente consegue estar introduzindo diferentes culturas nessas regiões. Então, o volume de produção, ele é quase 44 milhões de toneladas. E a gente exporta aproximadamente 803 milhões de dólares, de frutas por ano. E a meta até o ano que vem, 2020, é chegar a 1 bilhão de dólares, Mas para que tudo isso aconteça, a gente tem vários desafios para serem, superados.
Então, a gente tem, né, a expectativa de consumo, as perdas que elas acontecem, né, tanto no campo quanto na pós-colheita, né, e analisar por que a gente consome tanto, né, e a gente produz apenas 2,5% a gente exporta, apenas 2,5% da produção. Então, um dos desafios do Brasil é aumentar, né, o consumo tanto do mercado interno quanto externo da fruticultura. Por quê? Então, a gente tem uma estimativa de crescimento populacional de vários, né, países, né? Então, a gente tem como responsabilidade o Brasil aumentar a produção para suprir a demanda da população mundial. E muitos países, né, inclusive o Brasil, quando a gente fala em produção, a gente tem que pensar também no consumo. Então, a gente produz e a gente precisa consumir. Então, apesar de ter toda essa produção, a Organização Mundial da Saúde, né, de acordo com pesquisas, mostram que a gente ainda não atingiu o consumo recomendado, né, pela organização. Então, a gente tem que tentar descobrir o porquê, né, de não estar acontecendo esse consumo, né, tanto interna quanto externamente. A professora Poliana vai complementar. Bom, perante o nosso consumo ainda não ter sido tão bem, né, representativo, tem tido vários estudos aí em torno da fruticultura e envolvendo o consumo dos habitantes, fazendo com que as pessoas desenvolvam um hábito melhor de saúde. E com isso também os desafios da fruticultura são voltados para diminuir a quantidade de perdas, porque as perdas, né, das frutas e das verduras, dos hortifrutis em geral, ainda é muito grande, o que faz às vezes com que a nossa produção seja tão grande e a gente não aproveite tanto. Então, como utilizar, né, essas frutas, essas verduras adequadamente para que ocorra menor quantidade de perda, para que o volume dessas frutas frescas, né, sejam produzidas e comercializadas, idealmente, que tem um grande valor, tanto nutritivo quanto valor econômico também. E com isso vai diminuir, então, o consumo, né, de nutrientes, de vários outros implementos que são utilizados lá para o produtor. Se todas, né, a maior parte das frutas que forem produzidas tiverem, né, um consumo adequado. Muito bem, o assunto é interessante, é relevante, só para que o amigo ouvinte possa organizar suas ideias. Então nós estamos falando de oportunidade de mercado. O Brasil, mesmo produzindo esse número significativo de 40 milhões de toneladas, 40 milhões de toneladas de frutas, né? Frutas no volume de produção, ainda exporta apenas 2,5%. Olhando sobre a ótica do copo d'água, né, ainda temos 97,5% de mercado a crescer. E pelos dados das organizações mundiais, Organização Mundial de Saúde, nós percebemos que ainda não consumimos o que deveríamos ou o que é recomendado em termos de saúde nutricional, né, pelas plantas. Então fica aí essa organização das informações, e agora nós vamos seguindo, a pauta é muito boa, muito gostosa, muito bem preparada, e de frutas particularmente eu gosto, tem um apreço muito bom, né, por frutas, hortaliças, mas no caso frutas. Professora Joana, levantando a bola, vocês já falaram desse problema da perda, vai levantar a bola que lá adiante nós vamos falar no programa sobre a logística de distribuição, mas agora vamos falar sobre os principais produtos fruticulturais, está certa essa expressão? Frutícolas, os que mais participam, que compõem esse mix de balança comercial do país. A mesma tendência do mercado internacional, né? Então, a gente tem expansão de vendas de frutas tropicais que são as tradicionais, como a manga, o melão, a melancia e o mamão.
Então, também tem crescendo bastante a produção, né, e a exportação de abacate, uvas de mesa, maçãs, a lima ácida, né, que a gente chama tradicionalmente como limão Tahiti, que é a terceira fruta mais exportada do país, né? Então, toda essa preocupação em dessa diversidade de produção de frutíferas é justamente, como a professora Poliana falou, né, a preocupação com a nossa saúde, diminuir o consumo de produtos processados, né, e agregar alimentos nutritivos, né, saudáveis e livres, né, de agrotóxicos, que é uma outra área que ela é muito importante, um outro foco que é muito importante, mas que não sei se nós conseguiríamos abordar aqui, porque o tema é bem extenso, né, professora Ademir? Com certeza. Então, essas exportações, elas estão crescendo, né, e tentando introduzir outras culturas também. Então, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Fruticultura, ele foi lançado em 2018, justamente para definir novas estratégias para tornar o país como uma grande potência na produção mundial, na produção de frutas, né, e comercialização. Então, para introduzir aos pequenos produtores, aos médios produtores, através de certificações internacionais para valorizar o produto e para que se consiga produzir com qualidade, com o mínimo de resíduos, né, deixados de acordo com o manejo da cultura no campo, né, e tenha qualidade para poder ser de acordo com as exigências do mercado internacional, né, e o nacional também, de certa forma, tem as suas exigências. Então, o Ministério da Agricultura, ele está continuamente discutindo detalhes, né, elaborando metas e ações, justamente para compor a cadeia produtiva das frutas, com pesquisa, desenvolvimento, produção, essa logística, que ela é muito importante, porque são produtos altamente perecíveis, que através do ponto de colheita, ele requer, assim, todo um cuidado para que as perdas, elas reduzam. E essas perdas, elas podem chegar a 33%, né, desde o campo até chegar na mesa do consumidor. Então, a comercialização, ela é extremamente importante, e o marketing, divulgar essas frutas que elas estão sendo introduzidas no país e em outras regiões, né? Não somente o produto in natura, mas o processamento dele de forma natural, que faz com que as pessoas tenham interesse, né? Então, tem muitos sorvetes de frutas exóticas, de frutas nativas, geleias que elas são introduzidas, né? E outros produtos, mas que não tem aquela industrialização como é feita dos produtos que são de pacotinhos, né? Então, faz com que a gente tenha a população, ela tenha mais curiosidade em consumir outros produtos. A fruticultura, em geral, ela é uma excelente oportunidade para o pequeno produtor que está aí, às vezes, né, aqui na nossa região tem várias lavouras de café, então tem o tempo específico, a época específica de colheita do café. E o restante do ano pode ser, né, alternado com a fruticultura. Então, vários tipos de frutas podem ser, né, integradas aqui mesmo na região, algumas já conhecidas, como a laranja mesmo, ou algum tipo de fruta diferente, carambola, né, o mirtilo, que aí pode ser o que, por exemplo, pode ser alternado com algum tipo de cultura, né, que o próprio agricultor, o pequeno agricultor já utiliza, né, e que ela pode ser alternada. Muito bem, nós vamos aqui organizando as informações na cabeça do nosso ouvinte, e para que fique claro, a professora Poliana levantou a bola, laranja